Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Peço que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Enquanto os irmãos estão procurando, aquele moço de camisa preta, encostado na parede, que eu acho que trabalhava na iPlace, estou certa? Eu estava comentando com o Gion que já tem vários cultos que eu vejo você vindo. E eu estava dizendo para ele que eu estava muito feliz em lhe ver aqui cultuando a Deus. E por esses dias eu pedi a Deus uma palavra sobre a sua vida, para ministrar sobre a sua vida. E hoje, quando eu dobrei os meus joelhos, que depois que eu me levantei, eu vi que você veio para o culto hoje. Deus disse para mim, diga para ele que o que eu tenho preparado para ele é um tempo novo. Os teus planos não são os planos de Deus. Os teus pensamentos não são os pensamentos dele. Porque os pensamentos que ele tem são maiores do que aqueles que você tem planejado e pensado. Deus disse para mim, fechei algumas portas e ainda vou fechar algumas outras. Porque o que eu tenho para você é maior, é melhor. Porque o que eu tenho reservado e preparado para você é um tempo novo. Deus disse para mim, diga para ele que se ele quiser, 2024 vai ser o ano dele, que se ele quiser, até aqueles da parentela vão ficar se perguntando como foi que aconteceu. Se posiciona, fica no centro da vontade de Deus. Você tem tentado matar a carne, você tem tentado se firmar, você tem tentado. E Deus manda te dizer, continua assim, porque eu tenho me agradado da tua entrega. Continua firme na presença do Senhor, porque se você permanecer, se você resistir, o diabo vai bater de retirada e aquilo que é um sonho teu antigo vai se concretizar antes mesmo do tempo esperado. Jó capítulo 1. Eu sempre fico nervosa em todas as minhas ministrações, é inevitável. E eu estava dizendo lá dentro que eu acho que no dia que eu não ficar, Deus vai ter se apartado, o Espírito Santo vai ter se apartado de mim. Porque isso demonstra a minha dependência dele. Eu entendo que nada vem de mim nem provém de mim, mas quem faz é ele. E reconhecendo a minha pequenez diante de um Deus tão grande, eu fico nervosa, porque uma responsabilidade grande está aqui. E quando eu me ajoelhei para orar, eu vi como se fosse um demônio querendo fazer com que eu me esquecesse. Eu vi eu me levantando, orando, pegando o microfone, tentando ministrar, e dava um branco, e eu dizia para a igreja, não consigo terminar. E Deus falou comigo que a opressão seria grande, porque o que Ele tem para fazer nessa noite também é muito grande. Então eu já quero pedir para aqueles que podem, intercedam por esse culto, intercedam pela minha vida, porque Deus quer mudar, virar o cativeiro de muita gente aqui nessa noite. E por causa da mudança de cativeiro, da virada de cativeiro, o inferno já está furioso, porque somente em pensar, em sentir o cheiro daquilo que Deus vai fazer na minha e na sua vida através desse culto, ele já está louco, maluco, enfurecido, mas já caiu por terra todo laço. O laço foi até preparado, mas o Senhor cortou o laço, e nós sairemos daqui hoje de posse de vitória em nome de Jesus. Jó capítulo 1 diz assim, a palavra do Senhor. Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e aquele homem era reto e íntegro, e alguém que temia Deus e afastava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Amém? Somente esses 2 versículos. Jó era um homem completamente abençoado. Porque naquela época, filho era bênção, e não é bênção como é hoje, não. Você ter filho era motivo de ser muito abençoado. E se tem 10 filhos, é porque você é completamente abençoado. Então Jó era um homem completamente abençoado. E a história de Jó, devido como as coisas se desencadearam, se enrolaram e aconteceram na vida dele, é uma história que se torna para nós referência de resistência, de resiliência. É a gente olhar para ele e dizer que não existe ser humano na terra que seja capaz de suportar o que ele suportou. É olhar para ele e dizer, meu Deus, é muito difícil ser como Jó foi, não ter negado o nome do Senhor Jesus, como Jó não negou, passando pelo
pelo que ele passou. E tem muitos que condenam a esposa dele, mas eu não condeno a esposa dele, porque talvez no lugar dela eu não sei se eu faria a mesma coisa, porque não é fácil perder 10 filhos de uma hora para outra e de uma vez só. Não é fácil. Então, eu tenho certeza que se eu parar para conversar com muitos que chegaram aqui, e você for contar a sua história de vida para mim, eu for contar a minha para você, vai ter coisas que você vai contar e eu vou dizer, poxa, eu não sei como foi que você suportou, eu não sei como foi que você conseguiu, eu não sei como é que você ainda está aqui para contar a história diante de tudo que você passou e diante de tudo que você precisou superar para chegar até aqui. E eu não estou querendo nos comparar a Jó, porque de fato, a luta que ele passou foi muito grande, mas nós vamos passar olhando para a nossa história, vai sempre ter alguma história que choca com aquilo que Jó passou. Quem aqui nunca teve alguém que ficou enfermo na família? Quem nunca aqui perdeu um ente querido? Quem nunca aqui teve os seus bens estragados, muitas das vezes pelo inimigo, perdeu algo? Então, se você já passou por isso, a sua história sim choca um pouco com a história de Jó, embora que não na mesma intensidade, embora que talvez não passando pelas mesmas coisas, mas choca. Entra, vai de encontro à história dele. E nós estamos diante aqui não de uma criança, mas de um homem já adulto, porque para se ter 10 filhos tem que se ter no mínimo 10 anos junto com a esposa. É um homem já adulto, e a Bíblia vai dizer que ele era muito próspero, porque se fala dos bens que ele tinha. E o nome Jó tem como significado odiado, ou também aquele que chora, aquele que sofre. E embora nós temos ciência da história dele, nós sabemos e conhecemos a história depois da prosperidade, durante a prosperidade e depois da escassez, mas nós não conhecemos a história de Jó antes da prosperidade, antes do texto contar como foi que ele chegou, o que ele passou para ser próspero como ele é aqui, como o texto está contando. E muitos vão olhar para a nossa história, para o nosso momento de agora, e nunca vão saber o que foi que a gente precisou enfrentar e o que a gente precisou passar para estar aonde a gente está. E tem gente que julga o nosso momento porque não conhece a nossa história. Tem gente julgando o seu momento, tem gente que até queria estar no seu lugar, mas porque não sabe tudo que você precisou passar para estar aonde você está. Talvez se alguém soubesse as lutas, as provações, os perdões que precisaram ser liberados, não pediria para estar no lugar que você está agora. Mas Deus, Ele conhece a tua história. Deus, Ele não despreza o teu passado. Deus, Ele conhece tudo que você precisou deixar, o que você precisou abrir mão, as lágrimas que você derramou, os choros escondidos que ninguém viu, mas Ele viu. Ele viu. E ele, como um homem completamente abençoado, nós precisamos entender que ser completamente abençoado é não ter nenhuma área da nossa vida que não tenha sido alcançada pela graça de Deus. Talvez você esteja chorando hoje. Talvez exista uma área da sua vida que está precisando do socorro de Deus com muita pressa. Mas se você for parar para pensar na sua história, tudo que Deus já fez por você, não existe sequer uma área que Deus já não tenha visitado. Pode estar com problema agora, mas Ele já visitou lá atrás. Então, se você for olhar para a tua história, você é completamente abençoado. Então já começa a glorificar o nome dele, porque você pode estar chorando hoje, tem alguma área que está precisando da visita dele hoje, mas não tem nenhuma área da tua vida que ele já não tenha alcançado. E Deus manda te dizer, a despeito do ódio de Satanás sobre a tua vida e sobre a tua história, ele não tem poder para aniquilar a bênção que Deus determinou sobre a sua vida. Chega, o governo é de Deus. Demônio não tem governo sobre a tua vida. Demônio não tem governo sobre a tua história. Obra de bruxaria não tem domínio sobre a tua história. Feitiçaria não tem domínio sobre a tua história. A inveja de alguém, o desejo de alguém de te ver na lama, não tem domínio sobre a tua história. Olha pro irmão que está do teu lado e diz, é de Deus o governo da tua vida. É de Deus o governo da tua vida. O governo é de Deus. Ele não perdeu o controle.
Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle, porque o governo da tua vida é dele. O governo é dele. Completamente abençoado. O governo da tua história é dele. E não há área nenhuma que esteja sobre o domínio de alguém que seja incapaz de impedir que a bênção de Deus chegue até você, até a sua casa, até aquela empresa, até o seu casamento, até o seu ministério, até a sua chamada. É de Deus o governo. E a Bíblia vai dizer que Jó era um homem reto. E como retidão é aquilo que a gente é diante de Deus. Reputação é como as pessoas nos veem, mas retidão é como Deus nos vê. Ele era reto, ele era íntegro. Como homem íntegro, ele era um homem sincero. E homem sincero e íntegro não quer dizer que ele não pecava, quer dizer que ele até pecava sim, mas ele não tentava fingir ser o que ele não era. Ele era o que ele era e pronto, acabou. Porque tem muita gente querendo passar para os outros uma imagem que é totalmente diferente do que é de verdade. Tem muita gente que quer mostrar ser uma coisa, mas por dentro está tão podre, tão amargurado, tão cheio de sentimentos ruins. Tem gente que fica tentando mascarar o que é para passar de bom, para passar de bom moço, para passar de boa moça. Mas Deus conhece o interior e não tem como fugir dos olhos dele. Alguém pode enganar você, mas não engana Deus. Alguém pode se passar por bom para você, mas não engana o teu Deus. Alguém pode maquiar uma situação, uma história, mas não maquia para Deus. Ele era íntegro, ele era reto, ele era sincero. E o convite de Deus hoje para a nossa vida é sermos íntegros, sermos aquilo que a gente realmente passa para os outros que a gente é, ser de verdade aquilo que a gente realmente passa para os outros. Porque alguém pode até não gostar de você, mas não vai poder dizer que você é mentiroso. Alguém pode até não gostar de você, mas não vai ter como dizer que você não é verdadeiro. Alguém pode até não gostar de você pelo jeito que você é, mas esse alguém nunca vai poder olhar para você e dizer: não é sincero, é falso, é manipulador, é mentiroso. Não. Hoje o convite de Deus é para a gente andar na retidão e na integridade. Seja aquilo que você passa para os outros que você é. Íntegro, reto e temente a Deus. Como o homem temente a Deus, ele reconhecia a majestade de Deus. Ele respeitava a autoridade de Deus e ele tinha temor. Ele tinha temor pela ira de Deus, porque Deus, ele é misericórdia, mas ele também é justiça. Deus, ele é misericordioso, mas ele também é justo. E o mal da nossa igreja, da nossa geração, não é um povo que não adora, não. Porque eu vejo tanta gente vindo para aqui, adora. O Espírito Santo tem liberdade para se movimentar aqui nesse lugar. O povo chora, o povo se lança no chão, o povo fica de joelhos, sai lavado aqui de lágrimas. O mal da igreja não é falta de adoração. O mal da igreja é porque tem gente que adora aqui, mas quando sai lá, faz tudo que não agrada ao santo nome do Senhor Jesus. É gente que se debulha em lágrimas aqui, mas quando passa por essas portas vai se encontrar com um homem que é casado. É gente que se debulha em lágrimas aqui, mas quando sai daqui acende o cigarro e vai fumar. É gente que se derrama aqui, que a gente pensa que é crente até o tutano, mas quando sai lá fora visita sites de pornografia e vive na prostituição. O mal da igreja é esse. É gente que adora aqui, mas lá dentro é diferente. É gente que até adora e reconhece a majestade dele, mas não respeita a autoridade dele e nem tem temor a ele.
O que a igreja está precisando é de um banho de temor. O que a igreja está precisando é entender que não basta somente adorar Ele aqui. Não basta somente chorar na presença dEle aqui. Não basta somente chegar, chorar, sentir aqui o que nunca sentiu em lugar nenhum. Vir se reabastecer, se renovar e passar por essas portas e continuar a mesma pessoa, com as mesmas práticas, praticando os mesmos pecados, fazendo tudo o que fazia antes de entrar aqui. Respeitar a autoridade de um pai é o quê? É o pai dizer para você uma palavra, o caminho certo é esse. E mesmo que não seja o caminho que você queira trilhar, mas por respeito à autoridade dele, você se submete. E o povo não quer mais se submeter à autoridade de Deus. Quer receber bênção, quer receber renovo, quer, mas não quer se submeter à autoridade de Deus. E Deus está dizendo, é tempo de não somente adorar, mas se submeter à minha vontade, mas se submeter àquilo que eu já determinei, se submeter à minha palavra, que é lâmpada para os teus caminhos. É ela que é a luz que vai guiar os teus passos. É a palavra. Homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus, homem que reconhecia a majestade, mas que também respeitava a autoridade. Homem que reconhecia a majestade, mas que também tinha temor, porque Ele é um Deus terrível. Você sabia que Ele é um Deus terrível? Tem muita gente vivendo da graça. Na graça você prega, em pecado você prega. Na graça você louva, em pecado você louva. E a igreja entra no mistério, e o povo pula, e o povo marcha. Mas você não entra no céu pela graça. É só na santidade. E eu quero entrar no céu. Quem é que quer entrar no céu comigo? Quem é que vai morar no céu comigo? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai? O que tem de gente pregando, cantando, pulando, marchando pela graça, o poder de Deus se manifestando pela graça. É gente que vem e fala em mistério aqui, quando passa por essas portas, vai para casa de bruxo, de bruxa, fazer bruxaria e macumbaria para alguém. Você não vai morar no céu não desse jeito não. Para de se enganar, acorda, viu? Louvado seja Deus que ainda existe um povo que dá glória e aleluia por uma palavra dessa. Ah, como eu amo esse Deus! Ah, como eu amo esse Deus! Ah, como eu amo esse Deus! Porque eu sei de onde Ele me tirou. Do charco, do pecado, do lodo. Eu dançava forró até amanhecer o dia. Hoje eu pulo e marcho no poder de Deus. Eu usava roupa curta, queria aparecer pela beleza do meu corpo. Hoje eu digo a Ele, hoje é o Senhor que vive em mim, que eu diminua e o Senhor apareça na minha vida, que a tua face resplandeça sobre a minha face. Quem sabe de onde Ele tirou, faz de tudo para não voltar para lá. Quem sabe de onde Ele tirou, tem a gratidão que aqueles que já nasceram na presença não têm. Eu estava comentando com a Anne por esses dias, que é mais fácil um pecador, aquele que era do mundo, mais esculhambado, que fazia as coisas mais erradas, se converter de verdade do que um que já nasceu na presença. Sabe por quê? Porque aquele que já nasceu na presença acha que não tem nada a melhorar.
se acha muito santo. E quem se acha santo não vê em si defeito e não vê em si situações que você precise mudar. Então é mais difícil mudar uma pessoa que acha que não tem defeitos. É mais difícil mudar, transformar uma pessoa que pensa que já é muito santo. Mas para quem está lá fora, sabe de onde Deus tirou, sabe o quanto que é pecador, sabe o quanto que é falho, aí diz: Senhor, muito obrigado. É mais fácil Deus trabalhar na vida de um pecador do que um crente que já está na igreja há muito tempo. Porque tem gente, como já foi dito aqui, que está aqui, mas não se converteu ainda. Tem gente que não perde um culto, mas não se converteu ainda. Precisa se converter. É gente que só olha para o defeito do outro, mas esquece de olhar para dentro de si. Porque a presença de Deus, ela é um espelho. E no espelho você vê quem? O seu reflexo. No espelho você vê as suas falhas e não as falhas do outro. Então quando você vê alguém que aponta demais somente o pecado dos outros, que olha demais somente as falhas dos outros, que olha demais somente os erros dos outros, esse alguém precisa se converter. Porque quem é convertido de verdade olha para si. Quem é convertido de verdade não precisa ficar medindo e julgando os outros. Ele era reto, ele era íntegro, ele era temente e ele se afastava do mal. Jó é aquele tipo de pessoa que se eu chegasse para ele e dissesse: Jó, tem um pecado ali, ele diz: então eu vou pela outra rua, porque eu não quero nem passar perto. Jó é o tipo de pessoa que, se alguém disser assim: isso não é pecado não, isso não é não pecado, mas tem cheiro de pecado, parece que é pecado, mas não é pecado. Aí ele diz: por via das dúvidas, não me cabe, eu não quero não. Porque tem coisa que alguém... A gente está numa geração que a maioria vai chegar e vai dizer assim: me prove na Bíblia, me prove na palavra onde é que diz que isso é pecado. Mas Jó não precisava de versículo marcado, de marca-texto na Bíblia para dizer para ele o que era pecado ou não. O que somente parecia pecado, o que somente tinha cheiro de pecado, ele se desviava, ele passava longe. Porque mais vale, do que vale o homem ganhar o mundo se perder a sua alma? Entenda uma coisa: você não perde nada se você deixar de fazer algo que parecia que era pecado e não era pecado. Mas você pode perder muita coisa se por sem querer, porque disseram que não era, você fizer algo que era pecado e você perder a sua alma. Então é melhor que você peque por excesso de santidade do que você fique tentando a você mesmo, dizendo: eu já superei. Esse daí Deus já me libertou. Será que libertou mesmo? Para de ficar tentando a tua área de tentação. Para de ficar batendo de frente com a tua área de tentação. Se o lugar que Deus te tirou foi um lugar que você precisou orar para Deus te arrancar de mão forte dele, não pise os pés nele, não coloque os pés nele. E Jó entendia isso. Ele se apartava de toda a aparência do mal. Ele não pagava para ver. Porque tem lugares que de fato alguém diz: não tem problema não, mas ele diz: eu não sei se é, se não é, se Deus se agrada ou não se agrada, então não vou, não me cabe, eu não quero. Porque de fato tem companhias, tem lugares que não são para gente que é crente, crente de verdade que eu estou falando. Você ir para um lugar de promiscuidade, de prostituição, amando de Deus, é missão. Agora você ir sem Deus mandar, é você pedir para cair e para pecar. Nós temos uma natureza pecaminosa. Nós viemos de Adão, de Eva. Nós somos adâmicos. A nossa natureza é adâmica, é a natureza pecaminosa. Então é mais fácil alguém levar a gente para o pecado do que a gente trazer alguém para dentro da igreja. É mais fácil alguém lá de fora nos desconverter do que a gente converter alguém que está lá fora. Então se afasta, se aparta da aparência do mal. Porque Satanás, ele vem com sapatinho de lã. É dizendo: não tem problema aqui, não tem problema ali. E de repente você já se viu envolvido, enlaçado em algo que
consegue mais sair. E outra, o único que promete facilidade é o diabo. Satanás diz na palavra dele: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então a promessa de Deus para a nossa vida não é que vai ser fácil, mas que vai ser possível. Ele diz, não vai ser fácil. Ele não diz que vai ser fácil, ele diz que é possível. Então, se você vê um negócio fácil demais, se você vê um negócio que você não precisa renunciar a nada, se você vê um negócio que só alimenta o seu ego, se você vê um negócio que você não precisa abrir mão de nada, sai daí, porque é laço de Satanás. As coisas com Deus são difíceis, as coisas com Deus são estreitas, as coisas com Deus nos amassam, as coisas com Deus nos quebra, as coisas com Deus nos molda. Deus, Ele nos trata. Deus, Ele requer de nós mesmos. Deus, Ele pede. O mundo dá para nos aprisionar. E Deus pede para nos libertar. Deus pede para nos liberar. Deus pede para nos fazer viver a plenitude daquilo que Ele já preparou para mim e para a sua vida. Reto, íntegro, temente, e se desviava do mal. E às vezes a gente diz assim: mas ninguém confia em mim, meu pai não confia em mim, minha mãe não confia em mim, minha esposa não confia em mim. Mas eu vim aqui te dizer que Deus, Ele confia e acredita em você. Deus confiava e acreditava tanto em Jó, que quando Satanás se apresentou para ele, porque Satanás não tinha ocasião contra Jó, porque ele sabia que Jó era temente. Tem alguém que não encontra ocasião contra você. Aí vai pelo caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? É ir pela veia da bênção. Toca nele, nas coisas que o Senhor deu para ele, que eu quero ver se ele vai continuar te adorando. Toma tudo que o Senhor deu, porque alguém que olha e diz: adorar a Deus vestindo as roupas que ela veste é muito fácil. Adorar a Deus morando onde ela mora é muito fácil. Adorar a Deus tendo o carro que ela tem é muito fácil. Eu quero ver se Deus tirar. Eu quero ver se Deus arrancar. Entenda uma coisa: quando alguém pensa que você é pelo que você tem, Deus permite que toquem no que você tem, para que Deus mostre para alguém quem você é de verdade. Essa prova, essa luta, essa provação não veio para te envergonhar, não. Veio para mostrar para alguém quem é você de verdade. Porque tem alguém julgando a tua fé, tem alguém te medindo e dizendo que tu só adora pelo que tu tem. Aí Deus vai mostrar para alguém que não é bem assim. Tu adora pelo que Ele é. Vai, toca, que eu quero ver se ele vai continuar adorando o teu nome. Aí Deus confiava tanto em Jó que Deus diz: toque, só não toque na vida dele. Quando menos se espera, chega o segundo servo, chega o terceiro, chega o quarto, anunciando que Jó havia perdido absolutamente tudo, e não somente os bens materiais, mas os 10 filhos que ele tinha. A dor chegou. O luto chegou. A perda entrou. E tem gente aqui que chegou como Jó estava naquele dia. Quebrado, cheio de marcas, chorando, sofrendo, chorando a dor de alguém que faleceu e que você amava muito, chorando pela perda daquilo que você lutou tanto para construir, e o inimigo veio e roubou aquilo que você lutou tanto para ter, chorando pela família que você há tanto tempo orou, pagou preço, e hoje o marido saiu de dentro de casa. Tem gente que chegou aqui assim, como Jó, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: sabe qual foi a reação dele? Eu me colocando no lugar dele, eu imaginava eu e Stephanie recebendo a notícia de que eu perdi a minha filha, os 10 filhos, eu só tenho uma. E só de imaginar de perder ela eu enlouqueço, eu me desespero. Eu acho que recebendo uma notícia dela eu iria me desesperar. Eu iria desmoronar. Quem sabe eu iria até desmaiar, porque um dia quando eu recebi a notícia que a minha avó morreu, quando eu vi o meu avô chorando, eu desmaiei. Não tive forças.
Mas sabe qual foi a reação de Jó? A Bíblia diz, e ele se levantou. Eita glória, Deus me trouxe aqui para te dizer que a situação que veio para te derrubar, a situação veio, o vento soprou, foi para te desmontar, para te fazer desmoronar. O vento que se levantou foi para fazer você desviar, o vento que se levantou foi para fazer você murmurar. Mas é agora que você vai ficar de pé, é agora que você vai se levantar, é agora que tu vai devolver a pressão para o inferno. Satanás pensou que te pararia, Satanás pensou que te desmontaria, Satanás pensou que você murmuraria, mas é agora que você vai ficar de pé, é agora que você vai se levantar com mais autoridade, com mais força, com mais raiva de Satanás. Quem vai se levantar com raiva dele? Não é raiva do irmão da direita e nem da esquerda, não, é raiva dele. Tem dia que eu costumo dizer que eu tô com tanto ódio de Satanás que se ele se materializasse na minha frente, eu rasgava ele todinho de dente. Tem dia que a raiva que eu tô dele é tão grande que se ele se materializasse na minha frente, era isso que eu fazia. Rasgava ele todinho de dente. Não tem gente que a gente tá com tanta raiva que dá vontade de rasgar a cara todinha. Tem hora que Pedro vem pra fora, quer vir pra fora, minha gente. Sou eu com Satanás. Mas a situação que ele pensou que ia levantar para te derrubar, é nela que você vai se levantar com mais fé, é nela que você vai se levantar com mais autoridade, é nela que você vai se levantar com mais poder, é nela que você vai se levantar com mais esperança, é nela que você vai se levantar crendo que Deus confia tanto em você que permitiu uma prova dessa na sua vida. Sustenta o testemunho. Sustenta. Você é crente, sustenta o testemunho. Aguenta firme, você é crente, você é temente, sustenta o testemunho. Catuca o irmão que está do teu lado e diz: sustenta, vaso. Sustenta. Aguenta firme. Não deixa a peteca cair não, porque a tua hora vai chegar. Satanás, ele vai, mas ele tem um limite. Sustenta. Aguenta firme. Deus tinha tanta convicção de que ele não negaria, que disse: toca e toca em tudo. E ele viu que Jó não blasfemou. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que ele se levanta. Ele rasga o seu manto. Entenda, ele não está ficando nu não aqui, que ele é crente, viu? Ele rasga o manto. Ele raspa a cabeça. E raspar a cabeça é diferente de se descabelar. O inferno estava pensando, estava querendo que você arrancasse os seus cabelos. O inferno estava querendo que você enlouquecesse. Mas raspar é diferente de se descabelar. É diferente. Sabe o que era que Jó estava fazendo? Era um ritual. Era uma cerimônia. Fazia parte da cultura da época. Se levantar, rasgar o manto, raspar o cabelo e se deitar nas cinzas. Jó estava diante da maior dor da vida dele. E enquanto muitos pensaram que ele pararia, enquanto muitos pensaram que ele negaria o nome do Senhor, ele está cumprindo uma cerimônia que fazia parte da cultura da época. Que fé é essa desse homem? Que crença é essa na boa vontade de Deus? Para diante de uma dor como essa ele fazer isso. E aí ele rasga o manto e diz: nu eu vim do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito é o nome do Senhor. Se ele tinha é porque Deus deu a ele. Se ele perdeu é porque ele tinha. E se ele tinha foi porque Deus deu. Então comece a glorificar o nome do Senhor Jesus e a ser grato por tudo aquilo que ele já te deu. Não importa se foi embora, não importa se foi tomado, não importa se foi tirado. Se foi tirado, é porque você tinha. E se você tinha, é porque foi Deus que deu.
E quando eu entendo que tudo aquilo que eu tenho não é meu, mas de Deus, eu entendo que eu não perdi, porque tudo era dele. E a Bíblia vai dizer que Satanás se apresenta pela segunda vez. E quando o Senhor pergunta de onde ele vem, ele diz: eu venho de rodear a terra. A mesma resposta que ele havia dado pela primeira vez. Interessante que tem gente que faz e acontece. Porque aqui, ele destruiu uma casa, roubou todos os bens de alguém e matou 10 pessoas. Mas ele se apresenta de Deus como se não tivesse feito nada. Ele se apresenta diante do Senhor como se ele não tivesse erro nenhum sobre as costas dele. E Deus disse para mim: cuidado para a gente não se tornar parecido como Satanás. Porque tem hora que a gente erra, que a gente peca, mas a gente vem para a presença dele, diante dele, como se não tivesse feito nada. Sem arrependimento. Sem sentir nenhum peso. Sem sentir nenhum remorso. Cuidado para não se tornar esse tipo de pessoa. Eu já vi gente que porque pecou. Teve uma aqui, e não tem muito tempo não, que não conseguia nem olhar nem para minha cara, nem para o Gion, de tão envergonhada que ela estava. Porque ela pecou. E ela respeita tanto e tem tanto temor a Deus que ela não conseguiu guardar o pecado para ela, porque pecado precisa ser confessado. E ela veio confessar. E ela veio se arrepender. E ela veio envergonhada, humilhada. Ela mesma se humilhou. Então não tem como humilhar alguém que já vem humilhado. Se a gente já se humilhou diante de Deus, quem é que vai humilhar a gente? Porque a gente mesmo já se humilhou. Então cuidado para não ficar parecido com Satanás. Errar, pecar, fazer, acontecer e depois vir para a presença dele como se nada tivesse acontecido. Sem remorso nenhum, sem peso nenhum na alma, sem sentir nenhuma angústia, nenhuma dor. Porque quando a gente erra, eu pelo menos, quando eu erro com alguém, eu fico tão angustiada, depois eu fico pensando: meu Deus, o que eu fiz com aquela pessoa? Cuidado. A segunda vez, Satanás fala e pede agora, porque ele viu que os bens já haviam sido tomados, os filhos também. E ainda assim Jó não negou o nome do Senhor. Aí ele coloca uma doença, uma úlcera que toma da ponta dos pés até a cabeça, o corpo inteiro. E a Bíblia diz que Jó, ele fica se coçando com um caco de telha. E a esposa, vendo aquela situação, olha para ele e diz: nega esse Deus e morre. A única coisa que ainda mantinha Jó vivo era a fé que ele tinha em Deus. E o que Satanás quer fazer com a gente é que a gente olhe para dentro da gente e pense que a forma de acabar com o nosso sofrimento é tirando a nossa própria vida. Porque tem gente que está aqui, que chegou aqui com pensamento suicida. Tem gente que chegou aqui que o pensamento de morte já passou pela cabeça. O espírito suicida já visitou e está dizendo: tira a tua própria vida, porque assim você acaba com os seus problemas. Mas isso é mentira de Satanás. Deus te trouxe aqui para te dizer que o espírito de morte que queria te abraçar já foi quebrado na autoridade que existe no santo nome do Senhor Jesus. Aonde ele queria colocar a morte, Deus está soprando vida. Aonde ele pensou que aprisionaria na depressão, Deus está te liberando. Deus está te liberando. Deus está te liberando. Seja livre, seja liberto de toda angústia, de toda ansiedade, de toda síndrome de pânico, da depressão, do espírito de perturbação. Seja livre, seja livre. Estende as tuas mãos para a tua casa, porque o espírito de perturbação está saindo agora de lá. O espírito da morte está batendo de retirada de lá. O espírito de depressão está batendo de retirada. Está batendo de retirada, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Ele olhou para ela e disse: como uma louca falas tu. Eu soube receber o bem de Deus, e agora o mal eu não vou receber. Eu recebo também. Entenda que ele diz: eu recebo. Ele não somente suporta, mas ele recebe. Porque tem coisas que a gente até suporta, mas a gente não aceita, a gente não recebe. E ele aqui está dizendo: eu suporto e eu recebo, porque eu acredito que a vontade de Deus, ainda que não seja aquela que eu queria para a minha vida,
é boa, perfeita e agradável. A vontade dele, ainda que não seja a sua, continua sendo boa, perfeita e agradável. Eu vou encerrar. Em Jó 38:3. Jó 38:3. A Bíblia vai dizer que o Senhor fala com Jó depois de um período de silêncio. Em Jó 38, a esposa já tem mandado ele amaldiçoar. Ele já tem perdido tudo. Ele já está doente. A esposa já tem mandado amaldiçoar. Os amigos já começam a falar a falar contra ele, a se levantar, a julgar ele. Porque os amigos não o ajudaram quando estavam no chão, mas tiveram boca para falar. Porque tem gente que é assim. Não ajuda na hora da dificuldade, mas sabe dar pitaco. E como sabe dar pitaco? E dá pitaco detonando a gente. E dá pitaco mostrando que a gente não presta, que a gente está errado, que a gente falhou, que a gente errou. Aí depois de Jó passar por tudo isso, dos amigos que eram para estar do lado, da esposa que era para estar do lado, por estar fraca também mandou ele desistir de tudo. A gente pensa que Deus vai se apresentar para ele afagando ele. A gente pensa que Deus vai se levantar consolando Jó, mas sabe qual é a palavra que Deus diz para Jó? Ei, cinge os teus lombos como de um homem. É Deus dizendo, se levanta e sustenta o teu testemunho. É Deus te dizendo, deixa de meninice, deixa de loucura que tu não vai surtar, deixa de loucura que tu não vai parar, deixa de loucura que tu não vai abandonar o barco, deixa de loucura, para com isso, se levanta, tu não é menino, tu não é menina, tu é homem, tu é mulher de Deus, tu é crente, sustenta o testemunho. Hoje Deus te trouxe aqui para te levantar, para dar um chacoalhão em você, porque é tempo de viver as mais ricas bênçãos do Senhor. Eu digo e repito, Deus falou comigo que 2024 é ano de romper, mas para romper tem que vencer guerra, para romper tem que passar por luta, para romper não cabe mais ficar chorando, murmurando, reclamando, não. Para romper tem que se levantar, para romper tem que cingir os lombos. Você pode ter chegado aqui hoje vivendo o capítulo 38. Depois do silêncio de Deus, que você pensou que ia ser consolada, que você pensou que você finalmente ia ter descanso, ia ter paz, que você pensou que Deus ia pegar você, colar o seu rosto no ombro dele e dizer, coitadinho de você, vem aqui para eu lhe fazer um carinho, chegue. Não, e diferente disso, Deus te trouxe, te chacoalhou, mandou você ser forte mais um pouquinho, mandou você acreditar mais um pouquinho, mandou você jejuar mais um pouquinho, orar mais um pouquinho, acreditar mais um pouquinho. Mas deixa eu te dizer, no capítulo 42, que é bem pertinho do 38, você já viveu 38 capítulos, luta, dor, perda, luto, mas você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, daqui para o 42 é um pulo. E no 42 a Bíblia diz, e Deus restaurou, mudou o cativeiro de Jó. E a Bíblia vai dizer mais, que Deus abençoou o final, o segundo estágio, mais do que o primeiro. Deus manda te dizer, tu tá no 38, mas o 42 está chegando. Tu tá no 38, mas o tempo de cantar está chegando. Tu tá no 38, mas o tempo de mudança de cativeiro está chegando. Mas está chegando para quem se levantar, está chegando para quem cingir os lombos. O teu último estágio vai ser maior do que o teu primeiro estágio. Aquilo que Deus tem reservado para você não se compara às lutas que você tem enfrentado até agora. O que Deus tem preparado para você, Deus confia tanto em você que permitiu tudo isso.
Você olha para alguém e diz: esse fulano não passa por metade do que eu passo. Essa fulana da minha família não passa pela metade do que eu passo. É porque Deus confia em você. É porque alguém desacreditou de você, mas Ele continuou acreditando. É porque alguém não deu credibilidade ao teu ministério, mas Ele continuou apostando em você. Fica de pé segurando na mão do teu irmão e diz: a virada do cativeiro é chegada. A virada do cativeiro é chegada. A virada do cativeiro é chegada. Profetize para ele: chegou, 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 chegou a virada do teu cativeiro. O teu último estágio será maior, será melhor do que o primeiro. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do teu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento. Ninguém vai entender a razão pra ter chegado até aqui. Você foi levantado pra confundir o inimigo nessa noite. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair, E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Oh, oh, oh. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus.
tempestade ou na bonança. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra Deus? Era a mão de Deus, era a mão de Deus, segurando a sua mão pra não cair. Volte a sorrir, era a mão de Deus e vai ser sempre. Você pensa que foi o Uber que lhe trouxe aqui para esse lugar? Não foi não, foi a mão de Deus. Não foi o pai, não foi o parente, não foi o amigo. Foi a mão de Deus que lhe trouxe aqui. Foi a mão de Deus que lhe arrastou, porque tem gente que chegou arrastado. Foi a mão de Deus que te trouxe para devolver o ânimo. Foi a mão de Deus que te trouxe para te devolver a esperança. Foi a mão de Deus que te trouxe para te fazer acreditar de novo, sonhar de novo, tentar de novo. Foi a mão de Deus. E eu gostaria de conhecer nessa noite aquele que por algum motivo, já tinha motivos para negar o nome do Senhor, para sair da presença, mas ele permaneceu. Eu não sei o que aconteceu e você se afastou, mas Deus está te convidando para mais perto dele, porque ele continua acreditando em você, apostando em você, depositando as fichas dele em você. Alguém pode ter desacreditado de você já há muito tempo, mas ele manda te dizer: eu continuo acreditando, eu continuo contando, eu continuo contando. Cadê a mão do primeiro que vai vir aqui na frente e renovar e fazer uma aliança? Fique com a mão levantada, fique com a mão levantada. Eu não sei se a gente vai conseguir vir aqui. Tem mais um lá atrás. Mais alguém que a palavra mexeu, falou com você, a palavra encontrou você. Tem mais duas ali, 4, mais uma lá atrás, 5. Tem mais alguém, tem mais alguém, tem mais alguém. Os céus estão em festas, os céus estão em festa. Não há festa quando o mudo fala, não há festa quando o cego vê, nem quando o paralítico anda, mas quando um pecador arrependido confessa o nome dele como único e suficiente e salvador da vida, tem festa no céu. Levante a mão, você que está renovando a aliança, ou você que nunca confessou Jesus como Salvador da sua vida e quer confessar hoje. Levanta a mão assim, para a gente estar conhecendo você. Levanta a mão e no final, por favor, não vá embora sem antes. Você vem aqui na frente e no final, depois que a igreja evacuar, vem aqui na frente que a gente quer pegar o seu número para cuidar de você. Mas Deus quer mudar o teu cativeiro hoje. Sabe por quê? O cativeiro de Jó foi transformado e ele recebeu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Porque ele era reto, porque ele era íntegro, porque ele era temente e se desviava do mal. Sabe o que é que está faltando para Deus restaurar o teu cativeiro? Sabe o que é que está faltando para Deus restituir em dobro tudo aquilo que foi roubado? Sabe o que é que está faltando para Deus fazer com que o teu último estágio seja melhor do que o primeiro? É essa atitude, é você confessá-lo, é você aceitá-lo e recebê-lo como único e suficiente Deus da sua vida. Porque enquanto nós estamos aqui, nós somos criatura, mas a partir do momento que a gente o confessa como Pai, nós nos tornamos filhos. E eu quero saber quem quer ser filho de Deus nessa noite. Levante a sua mão, levante a sua mão. Quem está renovando, quem está aceitando, que o pastor Gion vai orar pela sua vida.